Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Rogério Gonzalez. Talvez você já tenha me visto em alguns outros vídeos lá no YouTube, alguns outros vídeos da Facilita Invest. Eu estou aqui hoje por uma iniciativa especial e eu vou te contar por quê. No outro dia passei aqui em casa conversando, minha filha, vou apresentar para vocês a minha filha. Minha filha me fez uma pergunta sobre investimentos. Eu achei tão legal, eu achei tão interessante que eu resolvi fazer esse filminho, gravar aqui com você, porque eu tenho certeza que a dúvida dela, que mora comigo, que é minha filha, ela tem dúvidas, eu fico imaginando você que está me ouvindo agora. Então eu queria te apresentar a minha filha. Vem cá, Manuela, vem aqui. Ai, pai, desculpa. Acabei de chegar de Milão. Cheguei aqui, enfim. Vai ganhar um tapão. Minha filha, Manuela Rodrigues, ela me fez uma pergunta no outro dia e eu queria bater esse papo com ela, eu queria explicar para ela num vídeo, porque eu tenho certeza que a dúvida dela é a sua dúvida também. Então eu acredito que se eu explicar para ela, se eu me fazer entender, se eu conseguir explicar para ela, sua dúvida vai ser sanada também, tá bom? Então, o que você me perguntou? O que você queria saber de mim? Então, pai, eu como estilista não entendo de nada, como vocês. A minha pergunta é a seguinte. Pai, eu tenho uma grana e eu quero aplicar, só que eu não sei se eu devo colocar na renda fixa, porque não rende nada, ou na renda variável. Então eu queria saber o que eu devo fazer. Você quer saber se tem alguma coisa? Sim, entre os dois, o que eu posso fazer? Eu entendo, eu acho que isso é uma dúvida de muitos que nos ouvem aqui, é a questão da renda fixa. Todo mundo diz assim, a renda fixa não rende nada, a renda fixa rende pouquinho, mas a renda variável eu tenho medo. Então eu acho que a sua dúvida é, existe alguma coisa que eu consiga combinar as duas coisas? Porque a renda fixa, eu entendo que rende pouco, mas você tem a garantia do dinheiro de volta. A renda variável, você tem uma oscilação e pode perder dinheiro. Existe, Manuela, existe uma coisa que combina a segurança da renda fixa com a rentabilidade da renda variável. E esse produto se chama COI. O COI nada mais é do que um certificado de operações estruturadas, a qual há uma combinação da renda fixa com a renda variável. É a garantia do seu capital, a garantia do investido como uma renda fixa e a possibilidade da rentabilidade de uma renda variável. Ah, tá. Agora sim, agora fica mais claro, né? Entendeu isso? Entendi, agora. Pai, então como é que funciona o COI? Bom, o COI funciona da seguinte forma. É uma operação, é uma estrutura, perfeito? Onde eu tenho dentro dela a garantia da proteção desse capital, né? O capital que você tem lá, o teu dinheiro que você quer investir, e a possibilidade da variação dessa renda variável que é atrelado a esse produto. Então, há um certificado, essas cotas são emitidas e você compra, na verdade, cotas deste COI. Então você compra lá, você tem R$1.000, por exemplo, você aplica R$1.000 nesse COI e você tem a proteção garantida do teu investimento e, efetivamente, a rentabilidade de uma renda variável. Entendeu? Então, isto é exatamente o que funciona o COI. É a proteção do teu dinheiro investido, tá certo? E a possibilidade desta variação. Se a variação for bacana, beleza. Se for contra você, você tem a garantia do capital protegido. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que eu tenho a garantia do meu dinheiro? Tá, então você tem a garantia, né? A gente chama isso de valor nominal protegido, que é exatamente aquele dinheiro com que você entrou. Você colocou R$1.000, nada deu certo. Tudo deu errado nesse COI. Qual é a tua garantia? Que você vai ter de volta os teus R$1.000, entendeu? Então não funcionou, a estratégia do gestor não funcionou, ele acreditava que a bolsa subia, a bolsa não subiu, ele acreditou que o dólar ia cair, o dólar não caiu, foi tudo ao contrário. E eu me prejudico com isso? Não, você tem a garantia do teu capital inicial aplicado, protegido. Então, valor nominal protegido, valor aplicado protegido, é uma característica do COI. Aliás, essa é a característica fantástica que o COI te promete, te assegura, né? Tá, beleza. Mas e se eu precisar do meu dinheiro no meio do caminho, nesse processo? Entendi. Uma característica do COI, é importante que a gente compreenda isso, o COI não é uma operação de liquidez. Você não entra aqui agora, precisa do meu dinheiro amanhã, não. Então é importante que ao entrar no COI, ao você tomar essa iniciativa, essa decisão de aplicar o dinheiro num certificado de operações estruturadas, que é o COI, você tenha em mente que esta operação é uma operação de médio prazo para longo prazo. Então não é um dinheiro que você precisa para amanhã.
Se você precisa desse dinheiro amanhã, para o mês que vem, para uma viagem para Londres de novo, Sim, né, Ana? Milão, Que beleza, nossa. hein? Nossa, foi caro pra caramba. Se você precisa... desculpa, ela fez moda, foi estudar lá fora. Então, se você precisa desse dinheiro para o mês que vem, o COI não é um produto que eu oriento você, que eu assessoraria você a ter como teus investimentos, perfeito? Agora, no âmbito de todos os teus investimentos, nós poderíamos alocar parte desses investimentos em um COI. Mas o COI, ele não tem a liquidez imediata. Eu entrei no COI hoje, mês que vem eu preciso sair. Eu não tenho essa liquidez para sair. A menos que, e isso é uma eventualidade, eu possa arrumar um outro investidor que adquira o seu COI e que entre no lugar do seu COI. Agora, a liquidez como uma ação ou como um CDB de liquidez diária em que você compra e vende a hora que sai a hora que você quiser, isto não é para o COI. O COI é uma operação de médio para longo prazo, entendeu? Então, você tem que ter na sua cabeça que você está apostando numa estratégia que é definida. Daqui a pouco eu te explico talvez melhor o que é essa estratégia, mas essa é uma estratégia definida para médio e longo prazo. Por quê? Existe sim a possibilidade de saída antecipada, mas eu já te explico sobre isso, entendeu? Mas a ideia eu entro aqui, o meu COI tem um determinado período, eu vou ter que carregar o meu COI até o final desse período. Então, é bom que você que optou por esse tipo de investimentos, você saiba que o COI, Certificado de Operações Estruturadas, é para um médio para longo prazo. Beleza? Beleza. Tá, outro dia me ofereceram um COI de 2 anos. Isso é longo prazo? Primeiro eu quero saber quem foi o engraçadinho que fez isso. Como é que alguém tá ligando pra você e te oferecendo... Tá com dinheiro, né, Manela? Você tá com grana, hein? Porque se alguém tá te ligando e oferecendo um COI, é porque muito provavelmente, o teu perfil, ele se enquadra a um COI. Perfeito? O teu perfil... Você tá me escondendo dinheiro, hein? Ela está me escondendo dinheiro. Ela tá com grana. Sabe o que tá te oferecendo o COI? Eu quero saber quem é esse engraçadinho. Depois eu vou descobrir quem é isso. E outra coisa, aí de você se colocar dinheiro lá e não colocar aqui comigo, hein? Facilita Invest, o seu assessor de investimento. Ela deveria colocar comigo. Aliás, ela tem por obrigação fazer isso. Então, o COI de 2 anos é um COI médio. Eu particularmente, já vi COI de 9 meses e COI de 5 anos. Então, são características do COI. Um COI de 2 anos é um COI médio, é um médio prazo. Obviamente, ele parte hoje e o vencimento dele é daqui a 2 anos. Você não pode estender esse COI. No final de 2 anos, 2 coisas vão acontecer. Uma, ou a rentabilidade vai te ser garantida e vão te dar a rentabilidade do seu dinheiro assim como prometida, ou na pior das hipóteses, nada deu certo, tudo deu errado, os mesmos R$1.000 que você aplicou no início do COI, eles vão te garantir lá no final. Então, ele devolve para você esses R$1.000. Então, um COI de 2 anos é um COI médio, entendeu? Eu diria que é um prazo médio aí que tem sido estabelecido para essas operações estruturadas, tá certo? Então, não é um longo prazo. Particularmente, nós temos aí até de 5 anos e os mais curtos aí até de 9 meses. Entendi. Entendeu? Poxa, legal. Parece legal, mas me explica as vantagens disso. O que acontece? No teu exemplo aqui, nós temos um COI de 2 anos, tá certo? Uma aplicação média de 2 anos. Nesses COIs, eles têm uma característica bacana, que são as janelas de verificação, ou alguns chamam de cupons. Isto é, de determinado prazo em determinado prazo, existe uma janela de verificação. Eu vou te dar um exemplo de um COI. Por exemplo, um COI linkado a algumas ações na Bolsa de Valores. Então ele diz o seguinte, se daqui, da data início, até o final deste COI de 2 anos, eu não sei nem qual foi o código que ofereceram, mas suponhamos que tenha sido de Ibovespa. Então ele diz o seguinte, que daqui até o final de 2 anos, ele te promete uma rentabilidade de 15%, isto é, 200% do CDI. Existem janelas de verificação. Geralmente essas janelas de verificação são de 6 em 6 meses. Então vamos fazer uma conta de padaria aqui, tá certo? Um CDI de 6,5 ao ano, isto em 6 meses, seria aí um CDI de 3,5, vai, 3,75, na conta de padaria, vai. Então ele diz o seguinte, se em 6 meses este COI, esta compra estiver rendendo 4%,
que vai dar mais ou menos os 15% prometidos nos 2 anos, ele encerra ali. Então, na primeira janela de verificação, bateu aquele preço, ele está fechado naquilo que ele te prometeu, ele encerra automaticamente. Entendeu? Então, tem essas janelas de verificação. Geralmente, as janelas de verificação são 6 meses, depois mais 6 meses, ou janela de verificação de 1 ano, ou até COS, que eu já vi de janela de verificação de 3 em 3 meses. Então, bateu 3 meses, está rendendo, nos 3 meses está rendendo 3%, nos 3 meses está rendendo 4%, não tenha dúvida, o gestor do COI vai encerrar o COI. Mas eu não queria encerrar, mas você não tem que querer nada, porque isso é bom para você. Ele está te dando, nos 3 primeiros meses, na primeira janela de verificação, aquilo que ele te prometeu que te daria. Perfeito? Suponhamos, você comprou um COI, o COI explodiu, saiu subindo o preço. Chegou no final dos 3 meses lá, está dando 15%. Nos 3 meses está dando 15%. Só que esses 15% ele te prometeu para 2 anos. Está dando na primeira janela de verificação, ele vai te entregar os 15% na primeira janela de verificação. Entendeu? Então, né, é que eles chamam de cupom. No primeiro cupom, ele encerra e dá para você. Então, isso eu diria que isso é uma grande vantagem do COI. É a possibilidade de você ter uma aplicação de médio e longo prazo, mas com essa janela de verificação. Bateu na janela de verificação, ou esse cupom, como alguns chamam, bateu o preço, encerrou o COI e vamos para o outro. E tomara que o outro também dê certo, entendeu? Então, esta é uma grande vantagem destes COIs, dessas operações estruturadas. Elas são, na verdade, montadas em cima de estratégias que você poderia montar. Mas lá tem um gestor que faz isso para você. Ufa. Né? Um gestor que faria isso para você comprar. Mas quais são as ações que eu preciso comprar? Compra o COI, porque lá tem um gestor, ele sabe exatamente se este COI foi montado com essa estratégia, ele sabe quais são as ações. Perfeito? E aí qual é a vantagem do COI? Se você compra as ações desse COI, e se no dia seguinte, ou daqui a 6 meses, todas essas ações caíram, o que acontece com você e com o seu dinheiro? Você perde dinheiro. Mas o COI, o que o COI faz? O COI te garante. Não é? Até o final você tem essa garantia da tua aplicação. Então, mesmo que as ações caiam, mesmo que as ações venham a cair, o teu capital está protegido. Isso é uma grande vantagem do COI. Entendeu? Perfeito? Uma grande vantagem. Tá, beleza, mas não tem nenhuma desvantagem? Não, existem desvantagens. Eu vou te explicar quais são as desvantagens de um COI. Basicamente, a desvantagem dos COIs são: eles não são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito não garante a liquidação dos COIs. Mas, então é importante que você verifique quem foi que emitiu o COI. Qual é o banco que garante a liquidação do COI. Então tem bancos aí que estão emitindo COIs que são muito maiores do que um fundo garantidor de crédito. São bancos estrangeiros, nós temos alguns lá na Facilita Invest, nós somos assessor de investimentos da Guide Corretora, da Guide Investimentos, e a Guide tem alguns produtos, alguns COIs lá, com grandes bancos garantindo, bancos maiores do que o próprio fundo garantidor de crédito. Então, o COI não é garantido pelo fundo garantidor de crédito, perfeito? Isso é, ao meu ver, ao ver de algum investidor, uma desvantagem. Então, tome cuidado quem é o emissor desse COI, perfeito? Porque se der algum problema no meio desse COI, der algum problema com este emissor, com o garantidor, você pode ter problemas lá no final com esse COI. Então, ele não é garantido pelo fundo garantidor de crédito, tá certo? Qual é uma outra desvantagem do COI, e que é importante que a gente expresse isso aqui, é uma coisa chamada custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é uma coisa simples. Se você tem R$1.000 aqui hoje, e você contratou um COI de 2 anos, numa conta de padaria, lá no final de 2 anos, você deveria ter pelo menos R$1.120 no final de 2 anos, que é o teu dinheiro corrigido a CDI. Este CDI é o custo de oportunidade. O que o COI te garante? O teu capital protegido, o teu capital inicial, tá certo? Então você entrou com R$1.000, quanto você vai ter lá no final de 2 anos? R$1.000. Estes R$120, que é o teu custo de oportunidade, você deixou de ganhar. Perfeito? Então,
É uma coisa importante que a gente precisa abordar e entender. O custo de oportunidade, o carregamento desse dinheiro, ele não é remunerado. Ele é te devolvido exatamente o valor que você aplicou. Entendeu? Estas são as desvantagens do COI. Entendi. E esse negócio paga imposto porque eu não quero pagar. Não. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas eu vou dizer o seguinte, eu adoro pagar imposto. Porque se estou pagando imposto é porque estou tendo lucro. Então, eu sou um cara que adoro pagar impostos. Porque pagando imposto é sinal que eu estou ganhando dinheiro. Então, o COI tem sim retenção de imposto de renda na tabela regressiva. O que é a tabela regressiva? É aquela tabela de 0 até 180, 22,5% de tributação sobre a tua rentabilidade, 180 a 360 180 a 360 dias, 20%. De 360 dias a 720, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Tá certo? Então, tem sim a tabela regressiva do imposto de renda. Perfeito? Então, quando você recebe, encerrou o COI, suponhamos, encerrou o COI na janela de 6 meses, você já recebe isso líquido de imposto de renda na sua conta corrente. Perfeito? Ele retém o imposto automaticamente. Ah, entendi. Entendeu? Caraca, pai, agora acho que entendi. Também, se eu tiver alguma dúvida, depois é só te chamar, né? Mas eu já consigo aplicar alguma coisa? Eu consigo... Sim, você já consegue aplicar o seu dinheiro no COI, mas calma. Não vamos sair daqui desesperados, achar que tudo é mil maravilhas. Não é assim. Nós precisamos analisar, né? Nós precisamos estabelecer e compreender para que foi gerado aquele COI. Qual é o ativo daquele COI? Porque a gente fez um exemplo aqui de um COI de bolsa de valores, uma vertente de alta na bolsa. Então, puxa, legal. Então, neste momento, qualquer COI que seja atrelado, e aliás, existem vários já atrelados a algumas ações ou atrelado ao Ibovespa, são COIs que para o momento é bacana. Por exemplo, a gente pode existir COIs atrelados à taxa de juros. Então, se você me apresentasse agora um COI que está atrelado a uma alta de juros, eu diria, olha, não é um bom COI nesse momento, porque muito provavelmente nós não teremos altas de juros. Entendeu? Se a gente olhar um COI, por exemplo, atrelado a fundos americanos, ou enfim, a uma economia americana, então nós precisamos analisar a economia americana. Não tem nada a ver com o Brasil. Então a gente tem que entender o momento e para que foi criado aquele COI, os ativos que compõem aquele COI, para saber, não é bom ou não é bom, é legal ou não é legal entrar no COI. Porque eu posso dizer assim, olha, se você apostar aqui na alta de juros para os próximos um ano, e eu vou te prometer, como? A gente não vai ter alta de juros. Então esse COI não é um COI adequado para o momento econômico. Então a gente precisa entender, existem COIs atrelados a investimentos internacionais. É uma forma, talvez, até de aplicar em fundos lá fora, são usando esses instrumentos que são os COIs. Então, existem alguns COIs que são compostos exatamente só de fundos estrangeiros. A gente usou de exemplo aqui um COI de algumas ações, por exemplo, né? Mas existem COIs que são formados, são estruturados só com fundos estrangeiros, ou com bolsa, ou taxa de juros, ou pode até amanhã com fundos locais, enfim. É importante entender também, quando a gente adere a um COI, quando a gente vai assinar, que eu quero comprar esse COI, você precisa ler o prospecto. Tá certo? Porque tem alguns COIs, a maioria dos COIs são COIs de capital protegido. Então você entrou com 1.000, ele vai devolver para você exatamente os 1.000. Mas tem alguns COIs que tem uma particularidade de não ter o capital protegido na integralidade. Isto é, você entrou com 1.000, ele te promete devolver 95% só. Ah, tá. Mas geralmente esses COIs que te rentabilizam, que te garantem menos, eles te rentabilizam mais. Então é para aquele que entende o que está fazendo, o risco que está correndo. Você pode entrar com 1.000 e ter só lá. Se tudo deu errado, o cara só vai te devolver 950. Perfeito? Mas se tudo der certo, ele pode te dar 300% do CDI, ou até mais. É um COI mais agressivo. Então, calma, a gente precisa olhar isso, olhar para que foi formado o COI, qual é o ativo que compõe aquele COI. Outra coisa que é importantíssimo olhar, chama-se risco de crédito, que é o cara que garante. Alguém está te garantindo devolver os teus R$1.000. Quem está te garantindo?
Ah, é o banco da Conchinchina. Eu lá sei quem é o banco da Conchinchina. Eu não quero correr esse risco. Então, cuidado, não faça. Não, mas o banco é o grande banco americano. Este cara está te garantindo a liquidação do COI. E esses bancos, geralmente, são até maiores do que o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ótimo, eu tenho uma bela garantia para o meu dinheiro. Tá? Então, é importante que a gente olhe quem está te dando crédito, quem é o risco de crédito, para que está composto esse COI, né, quais são os ativos que compõem o COI, e é importante também você olhar o tempo. Né? Se eu estou te vendendo um COI de 5 anos, na pior das hipóteses, você vai ter que carregar esse negócio 5 anos. Se eu não sair na primeira janela de verificação, segunda janela, terceira janela, quarta janela, então se não sair dentro da janela de verificação, você vai ter que carregar até o final dos 5 anos. Então é importante também você estar atento a esse tempo, tá certo? Então calma lá. Agora, você quer aplicar, fala comigo, tá certo? Não vai falar com aquele engraçadinho, com certeza. Facilita Investe. Nós estamos aqui para te orientar e para te assessorar. Nós somos um escritório de agentes de investimentos, agentes autônomos de investimentos, estamos aqui para te ajudar. Expliquei? Explicou. Agora está tudo claro. Sim. Beleza? Obrigada. Tá bom. Beijão. Tchau. Tchau.